Nesse episódio, a gente vai falar sobre quais são os primeiros passos para você se preparar para uma carreira internacional dentro da área de QA, ou área de testes, e conseguir então alavancar a sua carreira. Eu sou o Júlio de Lima, especialista em testes de software, sou pós-graduado em docência no ensino superior e tenho mestrado em engenharia elétrica e computação com foco em testes e inteligência artificial. Eu quero dar aqui então as boas-vindas a todos vocês. Como eu disse para vocês e para você que está chegando agora, nessa nossa conversa de hoje a gente vai falar sobre um tema bastante em alta, vamos dizer assim, né? Dado esse fervor que está no mercado, que é os primeiros passos para você que quer preparar uma carreira internacional em testes de software e conseguir então alavancar a sua carreira. Como sempre, eu trouxe aqui para vocês então um rascunhozinho aqui para a gente cobrir aqui os principais tópicos relacionados a isso, tópicos para ajudar você realmente aí, nessa sua busca pela carreira internacional. E eu vou fazer questão aqui de lembrar vocês que vocês precisam ter do seu lado aí uma folhinha de papel ou um bloco de notas, alguma coisa que você possa usar para anotar as dicas de hoje. Eu gosto bastante de frisar aqui para vocês, para as pessoas que me seguem, para os meus alunos, para os meus amigos, que o nosso tempo é muito precioso. Não? A gente tem que pensar da seguinte forma: se a gente está aqui hoje, nesse momento, vocês estão aqui me assistindo, é um momento que você está deixando de fazer outras coisas que você talvez gostaria de estar fazendo para você estar aqui junto comigo. Esse momento tem que ser um momento importante para você. Você tem que aprender desde agora que você está agora investindo um dos seus bens mais preciosos, que são os minutos que você tem da sua vida. Então, se é para investir, vamos investir e fazer acontecer, entendeu? Então pega agora, corre lá, pega um papel, uma folha, uma caneta, ou se você quer mais digital, gosta de anotar no computador, então já pega agora, já se prepara para que você possa tomar então nota dessas dicas e conseguir já amanhã começar a estruturar a sua jornada rumo a uma carreira internacional. Beleza? Show de bola! Para falar sobre carreira internacional é necessário que, primeiro, eu tenha um pouco de conhecimento sobre isso, que eu conheça diversas pessoas que tenham feito a transição para a carreira internacional, e também é muito importante que eu tenha conseguido isso. Então eu posso dizer para vocês que eu consegui uma transição, essa transição para conseguir trabalhar num país estrangeiro, no exterior, vamos dizer assim. E hoje eu moro aqui numa cidadezinha do lado aqui de Orlando, que é uma cidadezinha chamada Windermere. Ela fica bem próxima aqui dos principais parques aqui de Orlando. E é um sonho realizado estar aqui. Não foi uma coisa que aconteceu no estalar de dedos, é um processo, que para mim, especificamente para minha família, levou em torno de 4 anos de preparação, busca com afinco, e estrutura, planejamento, para conseguir então chegar no momento de ir lá e, como eu gosto de dizer para os meus alunos, trazer o troféu para casa. Então veja que não é algo que acontece do nada na maioria das vezes, tá bom? Então o que eu trago para vocês hoje são dicas que estão relacionadas ao que eu vivi, a forma com que eu me preparei para uma carreira internacional, mas também o que diversos dos meus amigos comentam comigo sobre como é que eles fizeram essa transição e também algumas leituras relacionadas à carreira no exterior. Então essas são as 3 fontes que eu vou usar hoje nas dicas que eu estou trazendo para vocês. Beleza? Show de bola! Um dos pontos também que aconteceu durante esses 4 anos se preparando é que eu recebi diversas propostas de trabalho. Olha só que interessante, eu estava buscando uma carreira internacional, só que essa minha carreira internacional ela tinha um objetivo muito específico. Quando eu conversei com a minha esposa, e esse é um ponto muito importante também para vocês, você vai perceber que você precisa ter um alinhamento muito forte com as pessoas que fazem parte da sua família, vamos chamar assim de família direta,
sua esposa, ou seu marido, né? Seus filhos, né? Você precisa ter um alinhamento muito forte com essas pessoas. Por que isso? Porque é um sonho que não é vivido por só um, né? A não ser que você seja solteiro, solteira, né? Ainda assim, talvez você, né, more com seus pais, você talvez precise alinhar com eles também, mas, é um negócio que você precisa estar muito alinhado. Isso por quê? Porque o caminho é árduo e também quando você alcança o seu objetivo, alcança o troféu, ainda podem surgir muitas situações que podem influenciar negativamente nas relações que você tem com aquelas pessoas que você ama. Então é extremamente importante que você esteja super alinhado com a sua família relacionado aos seus objetivos, beleza? Então esse é um ponto mega importante. A gente, e aqui eu estou falando da Priscila, a gente tinha um objetivo que era muito específico. A gente queria morar num país de língua estrangeira, ou morar num país de língua inglesa. A gente também queria morar num país que tivesse um clima muito similar ao do Brasil. E a gente também queria fazer essa transição, essa mudança de país, sem comprometer muito o nosso conforto. Porque quando a gente estava morando no Brasil, eu ganhava um salário super bom, ela ganhava um salário super bom, né? Ela ainda continua trabalhando no Brasil em si, remoto, né? Mas a gente tinha um salário muito bacana. Então, também não compensaria a gente mudar de país e ir ganhando um valor, sabe? Que não deixasse a gente numa posição confortável. Tem muitas pessoas que têm um objetivo diferente. A pessoa fala assim, não, eu não me importo muito com o salário, né? Com o conforto. Eu quero ir lá para fora para viver a experiência. Quero ir lá para fora para aprender a cultura, quero ir lá para ficar melhor no inglês. Então tem pessoas que elas mudam e que elas não se importam tanto com como vai ser o conforto delas, para estar tudo bem. E está tudo bem também, se esse for o seu objetivo. Mas a gente tinha um objetivo muito específico. Então durante esses 4 anos e um pouquinho se preparando para se mudar para mudar de país, eu recebi muitas propostas, mas muita proposta. Eu me lembro que da última vez que eu contei, né, nesse período todo, tinha quase 50 propostas para participar de processos seletivos, sabe? Foi muita coisa assim, né? E aí o que acontece? Eu olhava para essas propostas e eu via muitas coisas que eram interessantes, mas elas não casavam, entendeu? Com aquilo que eu queria. Eu vi muitos amigos meus se mudando, né? Eles iam para outros países, né? Tem vários amigos também que estão morando fora. Tem o Elias Nogueira, tem o Jonatas Kirsch, tem o Leonardo Galani, tem o Wellington Avelino, tem várias pessoas que eu considero muito, Rafael Azevedo, que moram fora. E essas pessoas, elas se mudaram para alcançar seus objetivos, né? E é muito bacana, mas eu olhava assim e falava, puxa, ainda não chegou o meu, né? Porque cada um deles tinha o seu objetivo, o meu objetivo ainda não tinha chegado, né? Então, já fica aqui uma das dicas. Eu ainda nem entrei aqui no que eu tenho de conteúdo para vocês hoje, mas já fica aí uma dica para vocês. No meio do caminho vai surgir muita coisa, né? Que vai ser inclusive muito tentador às vezes, e você tem que parar assim um pouquinho e pensar, será que faz sentido seguir? Ou quebrar o flow da minha preparação para ir para um outro lugar, ou eu mantenho focado. Outras propostas também que apareceram foram propostas muito tentadoras no Brasil. Só que o meu caminho era muito focado, eu tinha que seguir alguns passos muito específicos para conseguir chegar onde eu queria chegar. Mudar de empresa não fazia parte desse meu caminho, entendeu? Então, eu recebi propostas que eram extremamente tentadoras. Eu recebi proposta para ser head numa grande empresa, né, head de QA numa grande empresa de games. A questão é você parar e entender um pouco se faz sentido você mudar o seu caminho, porque às vezes isso acontece, tá bom? Beleza. Seguindo aqui então no nosso conteúdo de hoje, tá? É extremamente importante que vocês se relembrem
o tempo todo de como está a área de qualidade, a área de tecnologia no geral. Não vou nem falar só de qualidade, porque tecnologia ela é mais abrangente, né? Vamos dizer assim. E fazendo um paralelo com outras áreas, por exemplo, área de medicina, área de direito, são áreas que quando você pensa globalmente, por exemplo, você é um advogado, você é um médico ou uma médica, né? Você pensa assim, quero mudar de país dentro da minha profissão. Você vai precisar mudar de país e lá naquele outro país complementar os seus estudos. Às vezes até, né, atuar na sua atividade de maneira, né, estagiada, por exemplo, antes que você possa assumir completamente a sua carreira lá fora. Já pararam para pensar nisso? Agora, quando a gente fala de tecnologia, é uma carreira global. Olha que louco isso, né? Por quê? Porque quando você se forma aqui no Brasil, como sendo um QA, quando você faz uma entrevista e você passa e você vai para um outro país, lá no outro país, você pode já começar a trabalhar, você já entra jogando, você não precisa fazer um outro curso para que você possa depois poder ocupar uma posição lá dentro. Percebe o quanto isso é positivo? Puxa, é muito positivo. Por quê? Porque, né, você já entra jogando, entendeu? Isso é muito legal assim. A gente não precisa começar do zero, a gente, né, simplesmente chega lá e entra jogando. Pode ser que talvez você chegue lá e perceba que tem algumas outras tecnologias que talvez fariam com que você conseguisse, né, ter uma alavanca na sua carreira internacional lá dentro já, né, mas na maioria das vezes o que acontece é que você já entra jogando e está tudo bem. Essas empresas, elas aceitam a sua experiência passada, né, a sua experiência, no caso passada, como sendo uma experiência válida lá, né, e você só entra e começa a trabalhar. Isso é muito bacana, né? Vocês vão ver também que quando a gente está falando sobre carreira internacional, tem alguns pré-requisitos. A gente também vai falar sobre isso aqui hoje, né? Alguns pré-requisitos, como por exemplo, né, alguns países em situações específicas pedem para você que você tenha, né, um diploma acadêmico, por exemplo, né? Estou falando que sim, que são alguns países em algumas situações. Por quê? Porque dependendo de qual é o match, o fit que você tem com a empresa e da quantidade de anos de experiência que você tem, pode ser que a empresa tente trazer você lá para aquele país, mesmo você não tendo um diploma acadêmico. Isso também pode acontecer, é mais difícil, mas acontece. Tenho, né, amigos que eles não têm um diploma acadêmico, por exemplo, no nível de bacharel, e conseguiram estar lá fora, né? Por quê? Porque eram muito bons no que eles faziam aqui no Brasil, então meu diploma era o que menos importava, mas eles também tinham uma certa experiência que ajudou eles a conseguir, né, ter facilidade ali de ter o seu visto aprovado, seu visto de trabalho aprovado para aquele determinado país. Júlia, não sei o que é visto, a gente também vai falar um pouquinho sobre visto aqui, tá bom? Mas nesse primeiro momento aqui, pensa no quão positivo é para você hoje atuar na área de tecnologia, atuar como QA dentro do mercado tão aquecido e conseguir então ter esses benefícios de ser contratado por uma empresa no exterior e conseguir então já entrar jogando. É isso que eu queria trazer para vocês nesse primeiro momento aqui desse vídeo. Bacana, né? Então, uma coisa que você deve estar se perguntando agora é o seguinte: Júlio, me diz uma coisa. Quais são os primeiros passos para que eu possa me preparar para uma carreira internacional na área de teste de software? Bem, vamos lá então. Eu separei aqui 3 itens. Pessoal, entenda, tem muitas formas de você se preparar, né? E se eu fosse aqui abordar todas elas, a gente talvez teria uma live que não iria demorar 1 hora, iria demorar, sei lá, 3 horas, 4 horas. Não, o objetivo é trazer para você insumo para que você possa ter aquela fundamentação e seguir adiante. Faz sentido, não faz? Beleza, então vamos nessa. Primeira coisa que você tem que fazer na sua preparação é uma coisa muito óbvia, é estudar o idioma, né,
do país onde você gostaria de morar. E aí a gente já percebe também, né, que tem uma outra escolha implícita. Você tem que ter, né, uma lista de países onde você gostaria de morar. Então eu me lembro que quando eu comecei a pensar nos países, lá no comecinho, bem lá no começo, quando eu comecei a pensar nos países que eu gostaria de morar, eu ainda pensava nisso sozinho, ainda não tinha conversado com a Pri para a gente discutir. E aí os países que eu pensava que eu gostaria de morar eram Estados Unidos, Canadá, Holanda e Inglaterra. Esses eram os países que eu gostaria de morar no começo. Aí depois eu comecei a pesquisar mais e eu vi que tinha outros países que eram bacanas também. Por exemplo, a Alemanha era um país que soava ser bem interessante, né, de se morar. Em um determinado momento assim, da minha carreira eu vi, puxa, Portugal contrata muitos brasileiros, talvez seja algo interessante. Mas daí eu comecei a conversar com a Priscila, a gente começou a alinhar e daí o escopo foi fechando, né? Eu me lembro que em um determinado momento, os países que eram bacanas para mim, né, e para ela também, era Canadá, Estados Unidos ou Inglaterra, eram os três. E aí a gente começou a olhar mais, e aí a gente falou, poxa, Estados Unidos seria perfeito, entendeu? Então, você precisa escolher uma lista vamos colocar assim um número mágico, pelo menos 3 países que você gostaria de morar. E aí, você olhou para esses 3 países e você pensa no idioma que fala lá. Por exemplo, se você pensa em morar na Espanha, você sabe que você vai ter que, né, estudar o espanhol. Se você quer morar em um outro país que tem predominância de pessoas que falam inglês, o inglês vai ser perfeito para você. Certo é que você vai ter que olhar para essa lista de países, entender e começar a estudar o idioma. Há um outro idioma também que hoje em dia tem muitas vagas que estão voltadas para ele, francês, né? Por exemplo, algumas empresas em Portugal, de amigos meus, eles exigem que eles falem francês. Já outros no Canadá, por exemplo, tem várias regiões do Canadá que falam francês também. E aí você precisa saber o inglês ou o francês, ou às vezes, dependendo da empresa, saber os dois. Entendeu? Tem outros países que quando, por exemplo, você entra na empresa, entra falando inglês. Mas se você falar o idioma do país, você consegue ter um alavanque na sua carreira. Por exemplo, eu tenho um amigo, David, que ele se mudou para a Alemanha. Ele foi para lá falando inglês. Ele arrebenta no inglês, assim. Foi para lá falando inglês. E aí, ele só não arrebenta no inglês, ele arrebenta no fator de aprender o idioma, entendeu? Ele tem uns macetes dele, ele é PO, um mega PO. Ele tem uns macetes dele que faz com que ele entendeu já qual que é a estrutura para aprender um novo idioma. Ele chegou lá com o inglês e arrebentou como PO, né? Ele foi realmente crescendo dentro da carreira. Mas quando ele começou a falar alemão, puxa, aí as portas se abriram muito mais para ele. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então, né, você entra com o idioma. Se você estiver numa terra, né, num país onde você tem outro idioma, talvez se você falar aquele outro idioma, você vai conseguir ter muito mais oportunidades. Entendeu a ideia? Se você tem um país super específico, por exemplo, você fala, eu quero morar na Holanda. Pô, na Holanda, segundo o que um dos meus amigos contou, o Jonas, até as pessoas assim que não tem muito, sabe, não tem muitas condições, falam inglês, né? Por quê? Porque o estudo desde a escola já é um estudo muito forte do idioma, né? Então, mas se você fala o idioma de lá, puxa, é muito melhor. Então, se você quer trabalhar numa empresa de lá, você fala, não, é a Holanda que eu quero morar. Puxa, se aprender o holandês, isso vai abrir para você portas lá dentro. Se aprender o holandês e o inglês, vai te dar muito mais abrangência para a sua posição, entendeu? Então, vou colocar 2, né, na verdade, aqui para ficar mais fácil para vocês. Escolha os países, pelo menos 3 que você quer morar. Outro, aprenda o idioma que funciona para você naquele determinado país. O meu antigo segundo, que agora se tornou terceiro item, consuma conteúdo sobre entrevistas. Isso foi super importante para mim. Aí no Brasil, a gente tem uma coisa que é muito bacana, assim, que é um processo seletivo que ele é um pouco mais flexível,
né? Então os processos seletivos no Brasil, eles são mais flexíveis. Você vai ver que as oportunidades de testes, elas incluem geralmente 3 fases para uma entrevista. E eu falei sobre isso no meu canal no YouTube. Depois você vai lá e procura sobre processos de entrevista de teste de software, você vai encontrar. Tem lá 3 etapas. Uma entrevista com o RH, uma entrevista com a perspectiva técnica, uma entrevista com a gestão. Geralmente é assim, entendeu? E essas entrevistas, elas são entrevistas mais light, vamos dizer assim. A parte técnica, por exemplo, tem muitas empresas que elas nem exigem teste técnico para você. Você conversa e demonstra no conversar a sua experiência, você passa na entrevista e entra. Outras empresas já pedem um teste para você. Agora, quando você vai para entrevistas internacionais, principalmente em grandes empresas, você vai ver que os testes são muito mais pesados, né? Você vai ver que o que pede nos testes é muito mais pesado. Por exemplo, pede que você resolva algoritmos, que você otimize algoritmos, né? Puxa, mesmo com uma vaga de testes, isso é pedido para você. Então, você vê que é um negócio que no Brasil é extremamente difícil você ver acontecer, né? Então, você precisa entender qual que é a dinâmica. Nas vagas internacionais nas entrevistas internacionais que eu já participei, né, como sendo entrevistado, o que eu vi foi que existe uma tendência muito forte para a entrevista comportamental, que é quando eles te colocam num cenário e falam, como que você agiria nesse cenário? É algo muito comum, né, nas entrevistas internacionais. Então você tem que se preparar para isso. Como você se prepara para isso? Tem livros, tem um monte de vídeo na internet, né, para você ver. Tem uns vídeos na internet que eles falam assim, como, né, se dar muito bem em entrevistas, por exemplo, no Google, no Facebook, no Twitter. Então os caras vão e participam de uma entrevista lá, né, como entrevistado, e aí eles colocam alguns dos pontos que fizeram com que eles tivessem sucesso. Como se dar bem em entrevistas na Amazon, entendeu? Então você assiste isso. E tem empresas como a Amazon mesmo, que ela te dá um guia todo de como participar de uma entrevista. Você lê o guia e você consegue ir, já vai para a entrevista sabendo como as coisas vão funcionar, entendeu? Então fica aí a dica para você também, consuma conteúdo sobre entrevistas de teste. E o quarto ponto relacionado à sua preparação é: encontre empresas que provêm sponsorship para visto de trabalho. Sponsorship é um termo em inglês que está relacionado diretamente a patrocínio. Patrocínio é assim, pessoal. Se você vai trabalhar numa empresa do exterior, a empresa tem que, 1, gostar de você, 2, achar que você é competente, 3, ver se você tem os requisitos necessários e 4, entrar com o processo no país para dizer que gostaria muito de ter você lá. Geralmente essa participação envolve grana. Então eles têm que pagar para que esse processo seja realizado. E aí então, se você passar em todo o crivo do processo de imigração daquele país, você então recebe o visto de trabalho daquele determinado lugar. Entendeu a ideia? Então, para a empresa querer contratar você é uma coisa, para a empresa querer bancar a sua vinda para lá é outra. Essa outra é o tal do sponsorship. Então você tem que procurar uma empresa que faça sponsorship. E quando você achar isso, você vai falar, entendi, essa empresa pode me contratar para trabalhar lá naquele determinado país. Entendeu a ideia? Então você já tem que colocar aí na sua lista que, nesse processo de preparação, procure empresas que fazem sponsorship. E aí, como que eu sei que ela faz sponsorship? Porque ela, geralmente nas vagas que você vai ver para o exterior, você vai ver lá que a empresa geralmente coloca no sponsorship, que significa, não patrocino ninguém. Você tem que estar no meu país para eu te contratar. Ou ela coloca provide sponsorship, que é eu forneço, né, o sponsorship para pagar para você, para estar nesse processo e trazer você para o meu país. Entendeu a ideia? O processo em si de obtenção do visto, depois que a empresa entrou, vai variar muito de país para país e de qualquer situação, né, da fila que tem naquele lugar, naquela imigração, e também de outros fatores, quanto o quão poderoso é o case que a empresa de imigração criou para levar você para aquele país. E aí funciona mais ou menos assim. Se você tem todas as documentações necessárias que provam que você realmente atende àqueles requisitos, pode ser que você passe liso, né? Ou seja, a empresa a imigração do país fala, puxa,
muito legal aqui, eu vi que você realmente é um profissional que, né, atende aos requisitos do nosso país. Toma aqui o seu visto. Ou pode ser que não, que eles falem assim, é o seguinte, eu ainda preciso de mais evidências que mostrem que você é um profissional que poderia vir trabalhar aqui no nosso país, entendeu? Daí eles vão te pedem geralmente, por exemplo, nos Estados Unidos eles chamam de Request for Evidence, que é uma requisição para que você envie mais evidências do seu caso, entendeu? Então é um ponto, isso pode fazer atrasar às vezes um pouco o processo, tá bom? Mas são esses 4 pontos aqui então para a preparação. Escolha os países, prepare-se estudando para o idioma, para que você realmente possa se comunicar naquele idioma. Consuma os conteúdos sobre entrevistas e testes também, né? Como é que funcionam os testes técnicos nos Estados Unidos, ou desculpa, no outro país que você gostaria de morar. E o quarto, que é encontre empresas que provêm sponsorship. Beleza? Anotou aí todos os 4? Ótimo. Vamos então para documentos principais. Júlio, quais são os documentos principais que as empresas, que a imigração, e no caso aqui, né, as empresas por tabela, pedem quando eu vou submeter para um trabalho, né, em outro país? Eu vou falar aqui de quais são geralmente os que pedem, porque cada país tem um grupo de documentos que eles exigem. Você depois pode procurar, tipo, Documents Requested for, daí você coloca Working Visa, e aí você coloca o país. Então, eu só falei aqui em inglês que são os documentos requisitados para visto de trabalho e aí você coloca, sei lá, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Holanda, coloca o país, entendeu? Então você coloca essa queryzinha no Google, você vai encontrar rapidinho quais são os requisitos. Eu fiz uma busca, falei com os amigos, olhei para o meu histórico e percebi que os documentos que são principais, assim, que a maioria das empresas pedem, são diploma acadêmico de bacharel. Bacharel é aquele curso de 4 anos, entendeu? Então lá no meu passado eu fiz apenas o tecnólogo. Aí a primeira vez que eu recebi um sim de uma empresa de fora, eles olharam para o meu histórico e falaram, cara, tá perfeito, você tem tudo o que eu preciso para te contratar, né? Só que daí quando eles foram colocar uma lente, eles viram e falaram assim, eu vi aqui que você tem um tecnólogo, você não tem um bacharel, né? Bom, a gente não pode arriscar, a gente faz o sponsor, mas a gente não vai arriscar, porque pode ser que na imigração não passe, eu vou gastar grana e não vai dar certo o seu processo, entendeu? Agora, tem amigos meus que eles, mesmo tendo tecnólogo, eles foram aprovados com louvor pela empresa, e a empresa foi lá e pagou mesmo para ter aquele profissional, e foi lá e fez de tudo para que a imigração, né, olhasse para todo o restante do background de tecnologia e de experiência que tinha para conseguir que ele tivesse visto, entendeu? Então, né, são casos, eu diria assim que são casos de casos, mas um diploma de bacharel faz com que você consiga ter já um pré-requisito atendido em muitos países. Tá bom? Segundo, comprovante de experiência de 5 a 10 anos. Esse caso funciona assim. Alguns países falam que você tem que ter uma experiência. Se você não tem lá o bacharel, você tem que ter uma experiência que demonstre que você já está na área de teste já há muito tempo, entendeu? Então isso daí é algo que pode servir também aí como sendo, né, um ponto para vocês aí a conseguirem ter aí o seu primeiro momento já dentro de uma empresa no exterior, tá? Então se você ajuntou lá essa quantidade de anos, pode ser que a empresa olhe e veja, talvez você não tenha aqui um diploma acadêmico de bacharel, mas você tem a experiência, isso daqui já é o suficiente para submeter, beleza? Então esse é um ponto importante aí também, demonstrar, né, como eu estou falando aqui de docs agora, né, principais, pensa assim, um comprovante das suas experiências pode fazer com que você consiga demonstrar isso, tanto para CLT quanto para PJ, né? O seu PJ talvez sejam os seus documentos ali de contratos na sua prestação de serviço, já o CLT com a sua carteira de trabalho, beleza? Show! Alguns países pedem comprovante de conhecimento no idioma. Então, por exemplo, Canadá é um deles.
você tem que fazer como vou dizer assim, em alguns casos, tá bom? Você precisa ter lá um número X de pontuação em alguns dos testes em inglês que você vê aí hoje em dia no mercado, né? Por exemplo, o TOEFL. Né? Ele é um dos testes em inglês que você pode fazer e aí você ganha uma pontuação, e se você tiver a pontuação XPTO, você pode concorrer à vaga XPTO lá dentro, entendeu? Então isso pode ser tanto para o inglês quanto para o francês e assim em diante. Então alguns países podem pedir para que você tenha esse comprovante do seu conhecimento no idioma. Um outro ponto se você, por exemplo, como eu, vai ser transferido de uma empresa que tem filial no Brasil para uma empresa que tem filial em outro país, né? E esse uma coisa muito específica, né? Por exemplo, para os Estados Unidos, eu tenho que ter trabalhado numa empresa durante um ano. Então, por exemplo, eu estava trabalhando na Capco, já fazia 4 anos que eu estava na Capco. Eu tenho que ter pelo menos um ano, o último ano, trabalhado lá na Capco para que o governo pudesse aceitar isso como sendo uma transferência entre os países, entendeu a ideia? Então esse é um ponto. Só que não só isso, também tinha que demonstrar que eu conhecia muito sobre o negócio da empresa, estão entendendo? Então, se você vai fazer uma transferência, tem também algumas características que precisam ser atendidas, certo? E aí tem também políticas internas da empresa, não só o processo migratório em si, mas tem empresas que falam assim para você, olha, é o seguinte, você só pode ser transferido se você tiver a senioridade X ou Y ou Z, entendeu? Então também é bem importante aí você também ficar de olho, não só, né, se você quer fazer uma transferência dentro da sua própria empresa, não só as questões que eu já mencionei antes, mas também quais são as políticas internas daquela determinada organização, beleza? Show! Júlio, quais são então 5 dicas que você me daria se eu quero né, fazer essa transição, né, me mudar para o exterior trabalhando como sendo um QA? Bom, as dicas que eu dou para vocês são as seguintes. Dica número 1: acesse sites de recolocação. Sites de recolocação são sites de empresas que elas estão oferecendo algumas vagas para que você possa trabalhar em uma empresa do exterior. E aí essas empresas geralmente, é bem bacana porque geralmente elas oferecem pacotes de transição, são os Transitions Package. Esses pacotes de transição são assim, além de você ser contratado por uma empresa lá fora, eles ainda te dão alguns benefícios. Por exemplo, a gente vai pagar seu aluguel durante os 3 primeiros meses, a gente vai pagar a sua viagem da sua família, a gente vai dar para você um seguro viagem, por exemplo. Eles já pagam algumas coisas para você fazer essa transição, né, essa recolocação, né? Na verdade, o nome do pacote é pacote de recolocação. E aí, você pode olhar um dos sites que eu recomendo para vocês, é o relocate.me. Se escreve relocate.me, relocate.me. Nesse site você tem algumas vagas, eu fiz uma busca por QA, tinha mais de 10 vagas lá, para que você possa trabalhar como QA em uma empresa internacional, tendo esses benefícios da recolocação. Muito bacana, né? Dica número 2: pesquise sobre o custo de vida no país. Olha, esse é um ponto muito importante, porque assim, às vezes você pensa, eu só quero mudar de país. E você nem pensa em quais são o custo de vida lá. Você muda e o seu salário não dá para você pagar as suas contas, né? Ou ter uma vida bacana naquele determinado país. Então a minha segunda dica para você procura sobre o custo de vida naquele país. E se você colocar lá cost of life, né, tipo custo de vida em inglês, no Google e colocar o nome do país, ele já acha para você. Então é uma super dica aí para você. Você consegue ter uma noção, por exemplo, quanto que custa o leite, quanto que custa a bolacha, quanto que custa uma Coca-Cola, né? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, uma Coca-Cola de 2 litros, a gente paga em torno de $2,50, $3, né? Nesse momento, não fica pensando em conversão de grana, porque senão não vai dar bom, entendeu? Pensa em moedinhas. Puxa, aqui eu gasto 2,5 moedinhas para conseguir comprar uma Coca.
quanto você gasta no Brasil. Lá no Brasil eu gastava, sei lá, né, morei durante muito tempo na região de São Paulo, capital. Então a gente gastava R$ 9,50 para comprar, né, 2 litros de coca. Então é mais para você ter uma noção assim, de mais ou menos quantas moedas, nem estou falando de reais, ou dólares, ou euros, ou libras esterlinas, né, quantas moedinhas você vai gastar para comprar algumas coisas. E aí você já consegue ter uma noção de quanto você vai ter de custo de vida. Entendeu? Procura sobre isso para que você possa saber também quanto vai ser a sua pretensão salarial. Ponto número 3. Identifique os salários, a média dos salários naquele país. Então, não vai como um juvenil. Juvenil é assim, quanto que eu vou pedir? Nossa, eu tenho muito sonho de morar lá naquele país. Vou pedir qualquer salário tá bom para mim. Aí você vai lá e pede um salário muito baixo, você vai lá e vai passar perrengue, entendeu? Nos países no exterior, a gente já passa perrengue. Entendeu? Você tem que controlar tentar controlar ao máximo quais são os perrengues que você quer passar. Beleza? Inclusive eu queria aconselhar para vocês, para que vocês ouçam um podcast que está lá no podcast do Júlio, né? Eu tenho um podcast, ele está no Anchor, então você vai digitar anchor.fm/Julio de Limas, tá? anchor.fm/Julio de Limas. Ou vai lá no seu player, no lugar onde você mais gosta de ouvir podcasts, digita podcast do Júlio, por exemplo. Spotify se encontra o meu podcast lá. Tem um episódio que eu entrevistei o Leonardo Galani, que é um amigo que hoje está, eu não me lembro agora se é na Escócia, que é o lugar onde ele está hoje, mas procura lá depois por Leonardo Galani, ou Léo Galani, ou Avontes, com um Z no final, você vai encontrar o episódio dele. Foi um episódio muito bacana, muito sincero, ele deu um depoimento muito sincero sobre como tem sido as experiências dele morando fora do país. É um dos episódios assim favoritos que eu tenho, porque ele realmente abriu o coração para falar de tudo que aconteceu lá, os perrengues, os problemas, as alegrias também. É um episódio realmente assim, bastante informativo. Assista se você quer mudar de país, que eu tenho certeza que... Assista não, né? Ouça, tenho certeza que você vai conseguir ter bons insights lá também, beleza? Porque, como eu já disse, né? Não é porque você está mudando de país que lá vai ser toda mil maravilhas. Não é. Você tem que estar muito, mas muito acertado quanto ao que você está fazendo para que você faça realmente valer essa sua decisão, beleza? E alinhado com as pessoas que você ama também. É uma super dica aí para você, tá bom? Show! Falei sobre acessar sites de recolocação, falei sobre pesquisar custo de vida, falei sobre identificar salários, né, média de salário no país, e não falei dos sites. Tem um site chamado Glassdoor, Glassdoor, Glassdoor. Glassdoor.com, você acessa e você consegue ir lá e falar, eu quero saber a média do salário do QA. Você consegue fazer tanto por empresa ou por região. Então é muito bacana de você saber quanto geralmente ganham os QAs naquele determinado país ou naquela determinada empresa. Ajuda muito para que você possa saber qual vai ser a sua pretensão salarial, quanto você quer ganhar. Outro também, Stack Overflow, STACKOVERFLOW. Vou repetir, tá? STACKOVERFLOW, stackoverflow.com/jobs. Procura lá, jobs se escreve JOBS. Procura lá que você vai encontrar lá vagas de teste de software, vagas para QA, né? São vagas para engenharia na real, mas você vai encontrar vagas para QA e muitas das vagas já falam o valor que a empresa está disposta a pagar. Esse site é maravilhoso para isso, porque você consegue já ter uma noção de, puxa, olha só o que ele pede aqui para um QA, olha só o valor que ele paga. Entendeu? Isso é sensacional. E lá ainda dá para você saber se a vaga é remota ou se a vaga é lá no país, se eles provêm sponsorship ou não. Então, né, fica aí para vocês uma mega dica aí, né? Acessar o Stack Overflow para ajudar você nessa busca aí também dos salários, beleza? Não só das vagas, mas dos salários. Uma dica que eu dou para você é o seguinte:
Se você puder, comece por uma vaga remota. Eu vou falar para você o porquê. Quando eu comecei a minha carreira, no meio assim dessa minha, né, mudança, né, para conseguir, vamos dizer assim, nesse meio termo no caminho para conseguir alcançar esse meu objetivo, eu tive a oportunidade de trabalhar em projetos internacionais, remoto. Foi sensacional, sabe por quê? Porque assim, ó, você aprende, por exemplo, o idioma que você vai falar naquele determinado país. Cara, às vezes, o que acontece? Acontece que eu como instrutor, vou lá e preparo uma aula para você. Eu trago um monte de informações, penso nos cenários, né, alternativos daquilo que eu vou explicar e tento abranger alguns deles, mas sempre sobra alguns cenários que eu não consigo cobrir, né, que são os cenários que fazem com que você acabe tendo dúvidas, né? Puxa, surgiu uma dúvida, por quê? Porque essa dúvida talvez é algo que o Júlio não pensou na hora de preparar a aula, sacou a ideia? Para o professor de inglês é a mesma coisa, para a escola de inglês é a mesma coisa. Então você aprende um monte de coisa bacana, só que quando chega no dia a dia, a pessoa vai lá e fala um monte de outros termos que você nunca nem pensou, sabe, em ouvir. Por exemplo, dias atrás eu estava numa reunião, e aí o meu líder estava falando com uma pessoa, e a pessoa falou sobre um assunto, ele falou assim, ele pensou, queria ter mais informações sobre isso. E ao invés dele falar assim, ó, você poderia dar mais detalhes sobre esse assunto? Ele poderia falar em inglês, né? Could you provide more details about this subject? Ele poderia falar isso, mas não. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, será que você poderia dar um pouquinho mais de cor para essa figura? Então ele falou, could you give more color to this picture? Então, tipo, é uma forma de falar, entendeu? Diferente. Ele usou de uma expressão que, aqui no Brasil, que lá no Brasil, a gente não usa, sacou? Tipo, não é muito comum usar. Mas ele usou, e ele usa isso várias vezes, entendeu? Por exemplo, outro dia a gente estava falando, e eu comecei a explicar no detalhe as coisas. Ele falou assim, eu não quero, traduzindo para o português, eu não quero entrar nesse buraco de coelho, né? Em inglês ele falou, I don't want to go down into the rabbit hole. Ele falou desse jeito, entendeu? I don't want to go down into the rabbit hole. Falou desse jeito. Falei, mano, o que esse cara tá falando de coelho aí, esse rabbit? O que tem a ver isso, meu? Pensei, né? E aí depois o meu cérebro passa um tempo, ele processa e eu entendo aquilo. Então, tipo, nas minhas aulas de inglês eu nunca ouvi falar esse termo, meu. E muitas pessoas dentro do meu dia a dia, né, principalmente no projeto que eu estou agora, falam esse termo. Tipo, eu nunca tinha ouvido, entendeu? Então, vai ter coisas que você vai ouvir nessa oportunidade remota, e quando chegar no seu dia a dia, vai ser muito mais fácil para você, sacou? Então, vai ser muito melhor. Então, se você tiver a oportunidade, pega um remoto antes, né, uma empresa internacional, e você vai sair muito bem. Sem falar que nas vagas remotas você recebe em dólares na maioria das vezes, o que pode fazer com que você aí já, né, ganhe um valor muito maior dentro dos seus ganhos mensais. Quinta e última dica de hoje, né, óbvio, guarde dinheiro. Isso é mega importante. Guarde dinheiro para o seu começo no exterior. Tem muita gente que chega no exterior com a cara e com a coragem. Isso pode dar certo, né? Pode dar muito certo. Então, tipo assim, tem muitas pessoas que chegam e que deu certo e, né, estão vivendo lá de boas. Tem pessoas que mudaram para lá e passaram perrengue e nunca contaram para ninguém. O que eu digo para vocês é assim, se eu não tivesse guardado grana, eu ia passar perrengue aqui, entendeu? Por que isso? Porque tem muitas coisas que estão atreladas aos processos daquele determinado país. Então, 5 dicas para você. Chega com uma grana que isso, puxa, vai te ajudar muito, vai te ajudar pra caramba, assim, tá bom? Júlio, você tem alunos seus que conseguiram realizar esse sonho de fazer esse alavanque na sua carreira e mudar de país? Tenho um exemplo, que é o Paulo Oliveira. O Paulo, ele, assim, alguns dos alunos que eu vou mencionar aqui hoje, eu acho que todos eles que estão aqui, tem entrevista com eles lá no meu canal no YouTube. Então depois você pode ir lá no canal no YouTube, você vai ver as entrevistas que eu fiz com esses alunos. Então você pega e fala assim, Júlio, eu queria conhecer qual que é esse aluno.
As pessoas que eu vou mencionar aqui hoje também tem entrevista com eles ou tem depoimentos lá no site do meu treinamento, que é o programa de teste de qualidade de software. Também você pode ver, você vai conhecer as pessoas, você pode chamar elas no ar, nas redes sociais, elas com certeza vão te dar mais detalhes sobre o que aconteceu. O Paulo, ele tinha um objetivo traçado. E ele tinha um objetivo que era, se não me engano, tá? Daí, Paulo, se você estiver assistindo isso aqui depois, você me corrige. Mas ele queria escrever um artigo, ele queria alavancar a carreira dele, ele queria morar no exterior. Aí ele entrou pro meu treinamento e começou a percorrer tudo isso. Aí ele foi escrever um post, ele palestrou num evento, né, que eu organizei, ele alavancou a carreira dele aqui no Brasil e ele conseguiu um emprego no exterior. Cara, ele arrebentou assim, entendeu? O Paulo, ele se mudou para Portugal, né? Mudou para Portugal e está morando lá em Portugal. Tem também o Leonardo Jorente. O Leonardo também, mesmo esquema, ele tinha alguns objetivos na carreira dele, né? E de repente surgiu para ele lá a possibilidade dele se mudar para a Holanda. Ele se mudou para a Holanda, né? Recentemente e conseguiu alavancar também a carreira dele, né? Se preparou tecnicamente, ficou super atrativo para as empresas e bum, mudou para lá, né? Tem também exemplo de uma aluna que é a Belkis. E a Belkis, o marido dela passou numa entrevista para trabalhar em Portugal e ela foi para Portugal e lá em Portugal arrumou uma vaga de emprego. Então, né, um outro exemplo aqui também de coisas que também podem acontecer, né, com vocês. Agora, tem um aluno que é o Rivolier, que se escreve R-I-V-O-L-I-R-E, Rivolier Rodrigues. O Rivolier também tem uma entrevista lá no meu YouTube. O dele foi assim, ele era um super vendedor de uma franquia. Ele era tão bom em vendas que ele ganhou uma oportunidade de visitar Portugal. Ele foi para Portugal e amou Portugal, adorou Portugal. Ele procurou lá para saber quais eram as vagas mais quentes em Portugal e descobriu que a área de TI era uma vaga quente. Ele foi lá então, fez o meu treinamento, o programa, estudou muito forte, se preparou sobre outras perspectivas e bum, conseguiu alavancar a carreira dele tendo uma vaga no exterior. Por quê? Porque o conteúdo do programa te prepara para as vagas aqui do Brasil, mas também te prepara para muitos requisitos do exterior. Então, foi super importante para ele, inclusive relata isso dentro da entrevista. Então, tem sim muitos alunos que conseguiram alcançar isso, e aí depois vocês dão uma olhadinha lá, vocês vão conhecer esses alunos, tá? Dos alunos que se mudaram para o exterior e que tem entrevista lá, o Rivolier e o Leonardo Jorente, tá? O Paulo também deu uma entrevista, depois vocês dão uma olhadinha lá que vocês vão encontrar também, tá bom? Show de bola! Um último ponto aqui que eu queria abordar com vocês hoje é sobre algumas estatísticas interessantes, tá bom? Primeiro, tem muitas empresas de fora que procuram especificamente brasileiros. Por quê? Porque dentro aqui do Brasil a gente tem a área de QA muito bem estabelecida. Por mais que a gente ainda está meio que caminhando rumo a ter mais maturidade em qualidade, ainda assim a gente tem como sendo, né, inclusive pelas pessoas que foram lá para fora e fizeram e fazem um ótimo trabalho, né, muitos brasileiros indo lá fora fazendo um excelente trabalho como QAs, e também a nossa disciplina aqui se fortalecendo cada vez mais. As empresas pedem brasileiros especificamente dentro da área de tecnologia. Então, uma empresa chama Icon Talent, né? ICONTALENT, ela fez uma reportagem dizendo que 20% das vagas que ela oferece são vagas, né, de vagas para o exterior, são vagas que estão buscando especificamente brasileiros. Olha que bacana, né? E tem uma outra estatística muito bacana para a nossa área de QA especificamente, que é o seguinte: antes de entrar aqui, eu fui lá no Stack Overflow Jobs, digitei vagas para QA, só coloquei lá QA, né, o termo de busca QA. Quando eu busquei, eu me surpreendi, porque no passado eu acompanhava as vagas e via lá um número que já era relevante, mas não era um número tão grande. Busquei vagas que tem o termo QA inserido dentro delas, 1.102 vagas. É muita vaga. Então, fica aí para vocês uma boa fonte para que vocês possam pesquisar e depois saber um pouco mais sobre vagas aí no exterior, beleza? Então, uma super dica aí para vocês também, tá bom?
Então, se você assistiu aqui esse vídeo hoje, curtiu, né, achou bacana essa questão de ter uma carreira internacional, fala com a sua família, respeita a opinião de todos, alinha quais são os seus objetivos, vê se todo mundo tem um objetivo igual, alinha a questão de datas, quais são os projetos que você tem, estuda o idioma de uma maneira bem firme, bem realmente, sabe, como que eu vou dizer assim, obstinado mesmo. Né? Então, realmente busca com vontade, busca com afinco. Não é, eu vou fazer, mas não vou fazer. Eu vou fazer quando der. Não, sabe? Traça um plano de ação que realmente seja efetivo para você. Siga pessoas no LinkedIn que têm o mesmo objetivo que você. Se conecte com pessoas das empresas que você gostaria de trabalhar, para que você já vá meio que preparando o terreno. Pesquise sobre a empresa que você quer, como eu já disse para vocês antes. Também conversa com pessoas dessa empresa, manda mensagem, faz perguntas sobre a empresa. Isso tudo vai fazer com que você consiga já ir preparando o terreno, tá? Lembre-se das dicas que eu dei para vocês. Então, né? Dica número 1: acesse sites de recolocação, como por exemplo o relocate.me. Dica número 2: pesquise sobre o custo de vida do país. Isso é super importante também. Dica número 3: identifique a média de salários do país. Dica número 4: comece, se você puder, com uma oportunidade remota, para você já ir pegando o jeito, aprendendo mais coisas sobre o idioma em si e também pela cultura daquele determinado país. Dica número 5: salve uma grana para que você possa chegar lá e ter um começo mais agradável dentro daquele país. Beleza? Deixe seu comentário aqui embaixo, né, aqui no vídeo onde você está assistindo agora, né, se você gostou, se foi bacana para você, se você achou sensacional, se você achou, né, deixa aí o seu comentário, né, me siga ou se inscreva. Bem, a gente vai encerrar por aqui então esse nosso vídeo de hoje. Eu espero que todos vocês tenham muito sucesso, um abraço e até a próxima, galera. Tchau, tchau.